Bem-vindos ao canal Dicas Noruega. Se inscreva e ative os sininhos para receber mais vídeos nossos. Oi pessoal, hoje a gente está aqui para visitar a Stavkirken, a igreja de madeira, aqui em Bergen, a única da cidade. Vou mostrar um pouco para vocês desse caminho. A Fantoftstavkirken foi construída por volta do ano 1170. Ela ficava em Furtonsøgn até ser transferida para Bergen, o que aconteceu no ano 1883. O incêndio na igreja de Fantoft foi o primeiro dos incêndios em igrejas que devastaram a Noruega no início dos anos 90. Na época, o músico Varg Vikernes, que também era de Bergen, foi acusado por outros incêndios, mas absolvido do incêndio que aconteceu em Fantoft. Aqui dentro da Stavkirken, em Fana, ela foi originalmente construída em Furtonsøgn e foi mudada para cá depois disso. Na Idade Média, para vocês terem uma ideia, existiam mais de 1000 igrejas de madeira como essa, e hoje são só 30, para ser mais preciso, 29. Essa igreja, em 1992, ela foi incendiada exatamente nesse dia que eu tô aqui, 6 de junho de 1992. Foi o dia que incendiaram a igreja. O incêndio em Fantoft foi o primeiro de uma série. Mais tarde no mesmo ano, a antiga igreja de Åsane também foi incendiada. E aí começou a se investigar a conexão que os incêndios teriam. O corpo de bombeiros não foi capaz de apagar o incêndio e rapidamente a igreja toda estava em chamas. Algumas partes da igreja que foram salvas foram depositadas no mesmo lugar que também foi incendiado. Mas quando o cristianismo ele foi inserido na Noruega, já no final da era viking, igrejas como essa começaram a ser construídas e existiam muitas para todos os lados, são muito poucas hoje. As que ainda existem, ainda estão intactas. Essa mesma ela sofreu modificações ao passar dos anos. E por causa desse incêndio que eu comentei com vocês lá dentro, em 1992, 6 de junho, gente, eu tô aqui em 6 de junho. O incêndio dessa igreja ela virou capa de um CD, que eu vou mostrar pra vocês aqui. Bom, o incendiário na época, ele não teve provas suficientes contra ele na época. Ele era aqui de Bergen também. E não só essa igreja, como várias outras igrejas, elas foram queimadas nessa época. Como uma rebelião mesmo contra o cristianismo, já que toda a religião nórdica, a religião da era viking que a gente conhece, ela foi totalmente destruída e extinguida pelo cristianismo quando ela entrou no país. O incêndio aconteceu em 92, mas só em 1997 a igreja voltou a estar como ela era antes. Vou colocar uma foto aqui de como ela ficou depois do incêndio para vocês terem uma ideia. Então o que a gente está vendo aqui foi uma reconstrução, que tratou-se de colocar o mais original possível essa igreja, que é a única Stavkirken que a gente tem aqui dentro de Bergen.
Bom, gente, eu tô impressionada. Não é a primeira Stonehenge que eu entro, lógico. Já vim algumas vezes aqui, mas eu nunca consegui pegar essa igreja aberta, por causa da época do ano que eu vim. Ela abre agora, nessa época, final de maio, junho, julho, é a época que ela fica aberta. Então, eu nunca tinha conseguido pegar a igreja aberta numa visita. Decidi, vou lá, vou filmar, vou gravar, vou mostrar a igreja por dentro. Mas eu já fui em outras Stonehenge aqui na Noruega, e meu sonho é fazer uma rota por todas elas e conseguir em todas, que não são muitas, né, mas elas ficam em lugares diferentes. E quando eu tô aqui olhando todos esses detalhes, a riqueza dos detalhes, eu fico imaginando o quanto foi difícil reconstruir esse patrimônio. Assim, eu entendo completamente, né, o ponto de vista de quando você pensa assim que o cristianismo entrou na Noruega e destruiu, avassalou completamente a religião que os nórdicos, né, eles tinham. Eu entendo essa gana, essa sede de você voltar à origem, mas ao mesmo tempo isso aqui faz parte do patrimônio, faz parte da história. E a mesma coisa, por exemplo, que acontece com outras religiões hoje em dia, são várias religiões que sofrem ataques, né, dependendo do país. O cristianismo sofre ataque, o islamismo sofre ataques, as religiões africanas sofrem muito ataque até hoje no Brasil. E é patrimônio. É um pensamento que não precisa ser adotado por todos, a religião em si, mas é um patrimônio que precisa ser respeitado, porque faz parte da história, da cultura, daquilo que aconteceu. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e fiquem aí com a imagem. Então, pra vocês terem a melhor visão aqui em cima da igreja, tirar foto bem bacana, igual assim que eu vou mostrar pra vocês aqui, e vocês têm que vir aqui em cima, no caminho que eu mostrei mais ou menos pra vocês. Os dois me esperando ali já. Beijinho, até o próximo.